Muito bem. Então, agora vamos na sexta aula, que tem como tema a mediação prático-política e a razão utópica. Eu vou explicar o que é a razão utópica. Normalmente, o pessoal coloca assim, antigamente, assim, de uma forma simplificada, era ver, julgar e agir. Aí nós vimos que o ver não basta olhar, né? Você precisa fazer análise, precisa mediação ah, das ciências sociais, ou ciências do social, né? Que inclui sociologia, economia, antropologia, filosofia social, e coisa do tipo. Depois a mediação hermenêutica foi da última aula. Agora, do julgar, e normalmente o pessoal fala, o agir, então você, eu vi, pensei, eu vou fazer. Não, peraí. Então, você não sai do julgar e sai fazendo, porque você tem que planejar a ação, senão você faz a ação errada. Né? Então, você tem uma necessidade de pensar sobre. Então, é um pouco o tema da mediação prático-política. É, e, assim, é mais complicado no sentido que você fala de coisas muito concretas, então não dá para dar exemplos. Então, eu vou colocar algumas questões teóricas de fundo que permite ter uma visão mais eficaz das práticas. Porque eficácia também é importante, né? Porque não basta você ter boa vontade, você tem que fazer corretamente. Né? E aí, então eu queria começar a discutir assim, o que é ação. Ação é fazer. Não, de novo, a gente vê, mas além disso, precisamos pensar. Né? Então, qual é a diferença entre a ação de uma gatinha, a Patrícia tinha comentado das gatinhas, e a ação humana, ou de um cachorro, ou de um macaco? Então, uma característica é que a ação humana, a ação social humana tem uma intenção. Não, o gato também tem. Não, o gato tem um instinto. Mas intenção é uma outra coisa. Intenção é de você pensa por quê e para quê. Né? Por que isso? Porque o ser humano tem a capacidade de escolher, por exemplo, o instinto sexual está em todos os animais. Tá? Cachorro, quando sente o cheiro de uma cadela em cio, não tem opção, vai atrás. Ou já viram um gato, o cachorro, assim, eu vou fazer meu voto de castidade e não vou fazer isso. Não faz parte. O ser humano pode. Então, você tem um instinto sexual que você pode interpretar, eu volto a termos de interpretar, e ao interpretar, você pode ver, interpretar, isso é uma coisa ruim ou boa, então, tem uma intenção, interpreta como uma coisa boa, poder dizer assim, biblicamente justificado, quando Deus criou o ser humano, viu que tudo era bom, portanto, a sexualidade também faz parte, portanto, também faz, Deus gostou. Ótimo. Significa que você vai fazer todas, uh, responder a todos instintos sexuais? Não necessariamente. Se você vai trabalhar, vai ter na véspera um exame muito importante, e uma moça te está paquerando, então vai atrás, vai te dar um, dar um, essa abertura para você, tá? Se for falando do homem, ele pode dizer, espera aí, tudo bem que eu estava querendo, mas amanhã não, porque se eu passar a noite com isso, eu estou ferrado, vai matar meu desejo de um projeto de longo prazo. E ou você pode dizer, olha, não há nenhum problema prático, mas eu tenho uma intenção de uma vida desse jeito religiosa. Imagina tipo, um padre ou um monge, seja budista ou cristão. Isso. Então você tem uma intenção além do instinto. Essa é uma coisa muito importante, tá? Quando você tem um instinto, uma intenção que tem um certo sentido, que não existe intenção sem sentido, o sentido implica em direção. Então, a palavra sentido, em português, né,
você tem dois sentidos. Um tem significado e uma direção. Essa frase não tem sentido. Olha, o que você está falando não entendendo nada que você quer dizer. Ótimo. Se você for nesse sentido, você chega lá. Isso é a direção. Então, são dois aspectos de uma única coisa. As coisas têm sentido porque tem direção. E você vê a direção porque tem sentido. Ótimo. Isso implica que tem um objetivo. Só tem direção e sentido porque tem um objetivo lá no fundo. Tudo bem? Estamos chegando? Está acompanhando? Então tá. Esse objetivo tem um sentido dentro de um horizonte. Tá? Por exemplo, a Thaís, eu estou vendo aqui na tela, quem está vendo depois só vai me ver a minha cara, mas eu estou vendo a tela. A Thaís, ela é uma moça, nome japonês, Maetsuka, com outro nome, Lobsang Tserin, que é nome, imagino que seja tibetano ou algo parecido. Tá? Essas nomes, o fato de colocar o nome tem sentido. Por quê? Porque está numa comunidade budista tibetana e quer um objetivo. Ótimo. Esse objetivo, a gente tem uma definição. Olha, em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 30 anos, isso. Isso tem sentido porque você tem um horizonte de interpretação de sentido dentro do qual você tem razão. As coisas têm sentido. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu aprendi com Dussel, falando sobre o que são o conceito de horizonte na filosofia contemporânea. Ele diz assim, um gaúcho olha lá no fundo, tem um horizonte onde tem uma árvore. Aí você pega o cavalo e vai indo. Então, o horizonte está lá, o sentido está lá, e o objetivo de chegar naquela árvore está lá. Quando você chega na árvore, o horizonte foi para frente. Você descobre que o objetivo não é igual ao horizonte, que quando chega no objetivo, o horizonte foi para frente. Tudo bem? Isso é muito importante, porque normalmente a gente identifica o objetivo com o horizonte. Aí quando chega no objetivo, a gente sai de lá frustrado porque não chegou lá. Porque o que você estava buscando é horizonte. Seja de felicidade absoluta, de riqueza absoluta, ou essa coisa, esse prestígio, eu sou uma pessoa intelectual e tal. E chega lá, você ganhou título, ganhou outra coisa, mas não avançou muito. Porque isso não sempre está indo. Então você tem um horizonte, tudo bem? Tá. A gente pode escolher um horizonte que te leva ao caminho do budismo, que tem como 3 tesouros. Deus, desculpe, Buda, desculpe, aí misturando as coisas, Buda com o ensinamento Dharma, ensinamento de Buda e a comunidade. Ótimo. Então você está na comunidade, estudando juntos, o ensinamento, praticando e relacionando ou pensando no Buda, isso é o objetivo da tua vida. Mas o horizonte, desculpe, a comunidade, o mosteiro, é um objetivo, chegou, pronto. Vocês estão construindo um objetivo para chegar. Quando chegar, pronto. Resolveu nosso problema? Não. Agora tem uma casa melhor. Mas o horizonte vai. Deu para acompanhar? Então, tá. Um outro objetivo é uma pessoa que ganha dinheiro. Eu quero ganhar 1 bilhão. Vamos dizer, começamos você com 10 milhões. Feliz. Depois, não, eu quero mais. 100 milhões. 1 bilhão. 10. O objetivo chega, mas o horizonte de ser feliz não chega. Aí vai, e vai, vai. Aí você está um erro de achar que teu objetivo de ser feliz está conectado com o objetivo de ganhar dinheiro, que o Dalai Lama discute isso no livro Competição e Concorrência, Competição, cooperação e competição.
Então, a gente está discutindo Compaixão. compaixão e competição. Compaixão, isso. Então, está clara a diferença entre o objetivo e o horizonte. Agora, você tem dois horizontes diferentes. O horizonte de ganhar dinheiro, ou de ganhar prestígio, de um lado, que você busca as estratégias, e você tem um outro horizonte de felicidade, entendido como compaixão, em termos de cristianismo, de amor solidário, ou você dá o nome de Nirvana, ou reino de Deus. Então, a gente dá um nome para poder falar, para nomear. Né? E aí, então, você tem um horizonte. Esse horizonte precisa ser explicado. Então, a gente explica a partir de uma imaginação. Porque não é conceito. Porque é um horizonte que te agrada, que te dá desejo, te gera desejo. É isso. Então, quando você pega, Jesus fala assim, como é o reino de Deus? O reino de Deus é o mundo onde Deus realmente manda, portanto, realiza a vontade de Deus. Tá? Aí, então, você precisa colocar um nome. Então, aí, primeiro, Jesus precisa explicar uma imaginação. Então, é como um banquete. Um banquete que até os pobres, que não têm nem roupa para entrar, podem entrar. Porque o banquete que a pessoa conhecia na época é só dos ricos ou dos poderosos. O resto ficava fora. Então, você fica com o desejo de entrar e não pode. São expulsos, apanham se quiser entrar. Com Deus será diferente. O reino de Deus será diferente. Ah, tá. Mas como é que é e como é que se cresce? Aí Jesus inventa uma outra história. Olha, o reino de Deus é como uma semente, um fruto da mostarda, que é pequenininho, mas quando cresce, quando nasce, é gigante. Ah, então as pessoas pensam que isso. Eles têm uma imaginação diferente, vai explicando, para dizer qual é as ideias. Tudo bem? Assim também quando se fala Nirvana. É o nome para você conseguir imaginar que é contrário do que você está, de onde está partindo, que é o sofrimento, etc. Isso é suficiente? Não. Porque imaginação utópica nos dá animação, nos dá sentido, mas não nos dão estratégias de ação. O que eu faço? Deu para entender? Daí, quando você diz, nós queremos o reino de Deus onde todos têm um banquete, ótimo, tá bom? E como é que vai ser? Ah, quando Deus vier, daí, como vai fazer? Você pode dizer, não, Deus faz, a gente espera, então tá, então nós não temos que fazer nenhuma ação, a não ser ficar rezando. Ah, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Então tá, para fazer alguma coisa, para ajudar Deus, o reino de Deus chegar mais rápido, o que você vai fazer? Sem esta coisa, o que eu vou fazer, você não tenha essa motivação da ação. E não tem a estratégia, o que eu faço? A estratégia, isto. Então vamos pegar o Instituto Buda Pramana. Vocês têm um horizonte, eu imagino, eu estou agora por imaginação minha, tá? Use como um exemplo, tá? Não para discutir o que vocês querem, tá? Assim, então você tem assim, quer expandir, ensinar, expandir essa perspectiva budista de compaixão e de engajamento a problemas sociais para diminuir o sofrimento das pessoas, porque isto é o sentido da nossa luta, da vida, das coisas, que é o caminho do Nirvana, não só para mim, mas para todos que puderem. Ótimo. Isso é uma imaginação, você tem onde vai imaginar. Então, o que a gente vai fazer? Ah, bom, meditar. Caramba, meditação sozinho é o caminho para realizar esse objetivo de expandir no Brasil esse budismo que leva a essa imaginação? Não, então tá, qual é a outra ação? Essa é a discussão.
no momento da mediação da planificação, e diz, olha, então tá, uma coisa que a gente pode fazer como o budismo tibetano leva muito a sério o estudo, o que a gente precisa fazer é aumentar a possibilidade de estudo do budismo. Budismo não somente de meditação, mas também de pensamento filosófico religioso. Ótimo. Então tá, a gente vai fazer curso. Ótimo. Ah, só que assim, ó, pessoas que querem fazer isso também precisa de algum diploma, porque precisa achar emprego, precisa... Ah, tá. Então a gente precisa fazer faculdade. Ah, tá. E quem, mas tá, que tipo, então professor, não, mas a gente não pode ser qualquer professor, professor que seja nessa linha. Tá bom, esse pessoal estudou, todo mundo, não, o pessoal estudou pra caramba, isto. Sim, mas a gente pode abrir faculdade com esses professores? Não. Por quê? Porque o governo exige para dar um diploma oficial umas regras, e uma das regras é que o professor tenha diploma da área de teologia, ciência e religião. Ah, tá. Então você tem uma estratégia, dá para perceber? E na estratégia você, então, o objetivo a longo prazo é você divulgar esse budismo. A médio prazo é levar mais, ampliar a visibilidade do mosteiro, da comunidade, dos textos, editora e faculdade. Isso, então a gente vai ter três caminhos. E nisso, para entrar editora, a gente precisa ter isso, como é que a gente vai fazer, etc. Então, quem vai fazer isso, quem vai estudar aquilo, quem vai fazer isso. E no caso da faculdade, a gente precisa... Opa, perdi meu vídeo. Aí, isso, eu bati alguma coisa aqui. Então, você, para fazer esse objetivo, entre diversos objetivos de médio prazo, da formação docente, da formação oficial dos docentes. Isso. Para isso, precisa estar no mestrado em ciência e religião, em algum lugar. Ou na sociologia da Unicamp. E aí, alguns foram na PUC, outros foram na Unicamp, outros foram na Metodista, para ver qual que é a opção. Você vai escolhendo. Essa escolha tem a ver com o horizonte e as possibilidades. E ter clareza a estratégia. Está claro isso? Então, isto você já faz. Então, o que eu quero mostrar é que introduzi mais coisas, né? Esse horizonte, etc. Mas essa é intuitivamente ou de uma forma empírica, sem essas teorias, de como é que a gente tem ação que faz sentido e que se torna mais eficaz. Tá claro isso? Então, essa é uma das coisas importantes. Tá. Aí vem uma coisa importante. Quando você pensa objetivo, é diferente do horizonte. Isso é muito importante. E o objetivo de longo prazo, médio prazo e curto prazo, você precisa pensar também quais são os meios necessários. Então, por exemplo, eu quero estudar sobre... eu quero ser professora da tradição budista do século 2, 3 antes de Cristo até século IV da Era Comum. Ótimo. E para ser uma boa professora com doutorado, você precisa ler o original. Ah, tá. Então, você precisa ler sânscrito, tibetano e chinês, mandarim. Ah, professor, não tenho vontade nem condição. Ótimo, já tive alunos parecidos que queriam discutir árabe. Eu disse, ótimo, você tem tempo para gastar 2 anos de estudar árabe? Não. Você tem paciência para aprender árabe? Não. Então, desista de fazer uma tese sobre esse autor árabe. Não, mas eu gosto. Você gosta da interpretação, a tradução do árabe para o espanhol, porque você leu a versão espanhola. Isso é condição.
Então, quando você coloca as condições, você começa assim, o que é possível e o que não é possível. Deu para entender? Você tem as opções. Uma vez a pessoa falou, João, por que você estuda Bíblia? Porque eu não... Eu gosto de Bíblia, mas não... Assim, eu leio, gosto, mas não para fazer exegese, não me interessa. Meu objetivo é discutir como é que passa aqui no capitalismo, os pobres, a libertação dos pobres. Isso. E uso a Bíblia para isso. E eu uso autores que leem grego e hebraico. E quando eu tenho que discutir um texto que não está nessa discussão, eu peço para um amigo que domina grego e diz, olha, a minha interpretação certa é errada. Isto, eu sei que meu objetivo é isso, meu gosto, interesse, e eu sei os meus limites que eu tenho de aprendizagem de idiomas, particularmente do grego e hebraico. Ponto. Então, eu não vou entrar nessa discussão. Então, a diferença entre o que é possível e o que é impossível é fundamental. E o impossível, a diferença do impossível e o possível, você tem uns critérios, algumas coisas que precisa definir. Existem certas coisas que são impossíveis pela condição humana ou da natureza. Por exemplo, construir um motor que não gasta energia. Seria ideal. Por isso que a gente tem, os engenheiros tentam diminuir o consumo de gasolina no carro. Não é isso? É possível chegar a um motor perfeito em que não gasta energia? Não. Isso, a teoria, como é que chama isso? As leis da mecânica já ensinou isso, da como é que é? As leis da termodinâmica. Termodinâmica. É, isso. Então, um engenheiro que acha que vai conseguir é idiota, você está perdendo tempo. Você está usando estratégias equivocadas. No campo das ciências sociais, e particularmente na religião, a gente tem o desejo de não querer reconhecer o que é impossível. É porque você não é radical. Existem coisas que não dá, que é possível. Por exemplo, 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, a gente imaginava usar o WhatsApp, o celular para ficar falando com gente do outro lado do mundo, em vídeo, instantâneo? Não. Mas tecnicamente era possível, tanto que se tinha as pessoas que imaginavam isso. Não tinha ainda a técnica, mas chegava. Um ser humano pode viver sem morte, sem morrer? Não. Por quê? Por mesma questão da termodinâmica. A gente precisa de energia. Ah, não, meu corpo, isso. Você pode comer eternamente, mas você não consegue repor o corpo. Não, a gente vai e põe outro. Não, você pode colocar no pessoal filme Matrix, coloca no computador, mas não é você. Porque a estrutura, aí não vou entrar na biologia, a Thaís dá aula depois, né? A biologia, o corpo não funciona assim. Então, existem coisas que não se pode. Por exemplo, ser humano, usando, mexendo o braço, pode voar sozinho? Não. Ao reconhecer que nós não temos asas para voar, que você começa a inventar como é que chama aquela parece que você põe uma asa que sai não, não é asa, Asa delta? asa delta, isso. Asa delta não é árvore, não é asa de, de pássaros, mas reconhecendo o limite, eu tento fazer diferentemente. Deu para entender? Então, saber o que é possível e o que não é possível é fundamental para fazer o que é possível. Só que o desejo começa no eu posso, nós podemos. E um discurso religioso que funciona é esse. Eu não posso, seres humanos não podem, mas Deus pode. E Deus vai fazer. Eu peço para Deus, Deus vai fazer. Então, a vantagem ou a atração
do discurso religioso é superar o impossível que você deseja. Daí, as religiões que oferecem não o realismo do que é impossível, mas a ilusão do o que é impossível pela ação de Deus, é que o pessoal cresce. Deu para entender? Por que é o motivo dessa quantidade de grupos religiosos que crescem oferecendo ilusão. Ilusão não é erro, né? Como dizia Freud, ilusão é, é o desejo de transpor os seus limites. É um pouco na linha do que a Vidya fala, né? A ilusão não é erro intelectual, mas que está lidado com um desejo equivocado. Então, a gente precisa diferenciar os tipos de limites humanos. Então, um limite, começando de baixo, são limites técnicos. Tá? Eu não posso ler um livro russo de 500 páginas daqui a um mês. Até um mês, porque eu não sei ler russo. Pronto. Não vai dar tempo. Mas talvez em 15 anos ou 5 anos eu possa. Se eu tivesse vontade, condição, etc. Então, existem limites de possibilidade que tem a ver com essa coisa do superar os limites técnicos. Tudo bem? Tá. Depois disso, você tem um outro nível, que é chamado limite sistêmico. Numa sociedade escravagista, não é possível todos serem iguais. Porque o sistema está baseado na diferença entre escravo e branco, e livre. Para que você tenha todos seres humanos considerados livres, iguais, você precisa de uma revolução sistêmica, sair da escravidão para o mundo pós-escravidão. Deu para entender? Então, numa sociedade, num sistema patriarcal, machista, não tem como as mulheres querem ter igualdade como os homens, por definição. A não ser que você rompe com o sistema patriarcal. Deu para entender? Então, o problema do limite sistêmico. Depois que você descobriu isso, e você vai fazer as pessoas avançar, sendo que todas as mulheres têm o mesmo direito, basta você impor a lei, que foi, por exemplo, o problema da apartheid, ou da escravidão, a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Não. Porque há um aspecto cultural que você não muda. Um homem machista que desde criança foi socializado, o pai é chefe, a mãe está subordinada, que o irmão mais velho, irmão homem, tem mais poder do que irmão velho, mais mulher, isso faz parte da identidade da pessoa desde a criança. Foi assim que viu o mundo, descobriu o mundo. Mesmo que tenha uma mudança intelectual, até mudar o hábito, isso leva muito tempo. Então, você não pode querer que pessoas assim mudem de um dia para o outro. Isso não quer dizer que eu aceito que, mas é reconhecer o limite das mudanças. Deu para entender? Porque você está saindo de um sistema cultural ou de identidade. Assim como você está indo do sistema escravagista para de livros, o sistema capitalista para um sistema pós-capitalista. Depois existe um outro limite, que é as coisas que a gente não pode realizar. Essa coisa, vida eterna, por nós mesmos, não dá. Ah, não, mas existe uma alma imortal. Isto é invenção ou uma imaginação para negar que existe morte. Tudo bem? Isso.
Como é que você explica? Bom, você tem uma explicação? Deus. Então, você coloca, o limite é sempre limite de qual ação? Do sujeito. Então, se o limite é humano, pronto. Agora, se você dizer, não é possível para o ser humano, mas pode ser para Deus. E coloca Deus na história. Deus resolve. Então, como é que você garante que Deus vai fazer o que você quer? Ah, porque eu conheço a oração que leva a isso. E você vira controle, o ser humano se torna o controlador de vontade de Deus. Deus vai fazer porque eu pedi. Tá? Tudo bem? Tudo bem? A gente pode imaginar um mundo onde Deus tem todas as ações, possibilidades, é onipotente. Agora, é possível a gente imaginar um Deus que cria um círculo quadrado? Não, porque é uma linguagem contraditória. Para imaginar um Deus poderoso, o onipotente, não há um problema de contradição interna. Deus, definição de Deus, ótimo, tem um poder maior do que poderes humanos, claro, senão não seria Deus. Um Deus que tem um poder absoluto, sim, é Deus. Então, Deus onipotente não entra em contradição. Agora, um Deus criando um círculo quadrado, a gente não consegue imaginar. Tudo bem? Então, nós temos o último limite da impossibilidade, que é a impossibilidade da imaginação. Abaixo disso, tem a possibilidade de imaginar um Deus onipotente, perfeito, etc. E abaixo do ser humano tem os limites humanos. Tudo bem? Então, nós temos 3 níveis de possibilidades de coisa. O humano, que está diferenciado entre técnico, limite técnica e limite sistêmico. Depois você tem o limite entre condição humana e condição de Deus. E tem um outro nível acima, que é aquele a gente não consegue imaginar. Isso é muito importante para quando a gente vai fazer a estratégia. Isso que nós queremos fazer. Nós vamos ter, com a ação de Deus, Deus está conosco, o reino de Deus vai chegar. Ótimo. Como será o reino de Deus? Um Deus com círculo quadrado? Não, não. O reino de Deus, onde Deus é onipotente, todo mundo fica feliz e resolve plenamente justiça. Ótimo. Isso cabe na história? Sim. Como? Porque Deus vai vir. O reino de Deus vai descer. Você fala, mas quando esse reino de Deus perfeito entra na história, a história não coloca limites à entrada, porque tem condições da história. O pessoal, não, porque Deus vai dar um jeito. Imagina como é que Deus vai resolver isso. Não sei, então tá, então não pode fazer isso. Não pode usar como argumento. Quando Deus entra, teologicamente falando, tá? Para enfiar dentro da história as coisas de Deus, isso significa que o ser humano não entra em oposição à vontade de Deus. Porque se o ser humano diz, não, o Deus vem e tem que empurrar, porque senão não tem onipotência. Então, para que o reino de Deus chegue, o Deus precisa ser onipotente. Tudo bem? O ser humano não pode negar, não pode opor. Quando Deus nos traz por oposição, por onipotência, e obriga todo mundo a entrar nisso, isso é liberdade ou não? Aí tem uns teólogos, não, porque Deus dá um jeito de obrigar o pessoal livremente. Não no interior da história. Pode ser no céu, que é o lugar fora do limite humano. Mas na história não cabe isso. Não, mas é porque, quem sabe, no futuro tal. Isso, no futuro é o limite do técnico. O tempo vai resolver, é limite técnico, não é nem sistêmico nem histórico.
Porque, no fundo, fica enrolando porque não quer aceitar a impossibilidade dos seus desejos perfeitos. Deu para entender? E aí, então, falta enrolando. Então, tá, vamos refletir. Então, se Deus vem, é reino de Deus, o reino de Deus é liberdade. Porque a gente luta para oposição, opressão. Opressão é aquele que impõe. Liberdade é sem opressão. Se tem liberdade, Deus não pode impor. O reino de Deus não cabe aqui de uma forma perfeita. Porque faz parte da liberdade humana não aceitar o bem. Está claro isso? A liberdade só é liberdade bem, só é bem como liberdade humana na medida em que a gente aceita, a gente quer. Como imposição é lei, não é liberdade, portanto não gera felicidade. Então Deus pode entrar, Deus, o Espírito das quantas, pode entrar na história e trazer o amor, a solidariedade, mas não pode ser para todos, não pode ser impositivo. Deu para entender? Essa metáfora aparece no Apocalipse de São João. Faz uma imaginação, como é que seria Deus quando chega, quando Jesus volta? Aí Jesus diz assim, vocês já viram um famoso quadro em que Jesus está numa porta, batendo na porta, e não tem maçaneta? Isso é uma imaginação para dizer a entrada do reino de Deus, de Jesus, na vida das pessoas não é obrigatória. Jesus bate. A pessoa que abre, se aceita ou não, é fruto da liberdade. Isto é a imaginação do mundo que Deus quer. Deu para entender? Daí, a partir disso, qual é a prática? Uma das coisas. Não pode obrigar todo mundo a aceitar essa linha. Você tem que convencer as pessoas, tem que educar as pessoas. Ah, mas é tão difícil. Porque a gente tem desejo de imediato, desejos muito bons e tal. Como é que a gente faz? O cristianismo não desenvolveu muito isso, porque achava que a lei dava conta. Então, nesse sentido, havia cristianismo também que discutia isso, a questão de um outro caminho que é mais próximo de vocês, que é, no budismo, a importância da meditação e o estudo. Meditar o quê? Os conflitos internos dos seus desejos. E começa a estudar, olha, a gente gostaria, mas na verdade, se pensar bem, pararei para... Então tá, eu reconheço que não vai dar. Então eu tenho que aprender a lidar, a aceitar isto. E com isso gastar energia fazendo outra coisa que eu posso. Então, isso faz parte dessa a importância, a reflexão, a importância de saber os limites, tipos de limites. E aí, no fundo, é o, é o conflito, ou seja, a partir de uma imaginação do mundo que deve ser, ou que pode ser, seja por Nirvana, seja por Reino de Deus, começa a discutir, tá, isso na história, não discutir quando vai ser, porque a gente não vai chegar, aqui na história, nas condições humanas, o que, que tem, e aí vem os limites, isso é técnico, isso é o que dá, não dá, o que dá para fazer a curto prazo, o que faz a médio prazo, certas coisas que vai levar a longo prazo, eu vou morrer antes de chegar no longo prazo, pronto. Mas eu vou fazer para a próxima geração os outros, é isso. Você tem que saber para onde está indo. Deu para localizar um pouco algumas questões teóricas que dão condições para pensar melhor as práticas eficientes a partir dessa imaginação de Nirvana, do Reino de Deus. Perguntas e comentários? Professor, eu fiquei, acho que eu não consegui conectar direito a questão da imaginação utópica com a imaginação utópica é o horizonte. Quando você tem um horizonte, você pode ter um horizonte como assim, o mar. Tá?
Então, você vê, quando você imagina o mundo que podia ser, você está na imaginação. E é utópica, porque é desejável, mas que nunca chega. Né? Mas é necessário. Isso é uma coisa importante. Porque sem isso você não sabe para onde vai. Mas tem que saber que não vai chegar. Pô, você está procurando um negócio que chegar não vai chegar. Isso. Isso é sabedoria espiritual, aprender a lidar com essa tensão entre horizonte utópico, impossível, mas necessário, que dá sentido. Porque sem esse horizonte não dá sentido o que você faz, o caminho que você quer. Mas tá, mas eu não vou chegar a isso. Ah, tá, mas sem horizonte, você ficava mais feliz? Não, porque aí eu não sabia nem o que fazer isso. Ah, mas eu gostaria. Aí, gostar também a gente quer. Aprender isto. Isto é, no termos de evangelho, é Jesus orando, meditando sobre o caminho que estava fazendo. Tentou, mas não deu. As forças eram muito mais. Tem a famosa cena em que Jesus está esperando que vai morrer. Ele fez a análise e só criou-se uma aliança entre romanos, os fariseus e os sacerdotes e os que têm grana em Israel. Pronto, todos se juntaram contra ele, então não vai dar. Aí o pessoal vai mandar o soldado para achar, né? O Pedro dizer, não, esse é o Messias, enviado por Deus. Deus é poderoso, Deus vai mandar o exército, mas está demorando. Então, o Pedro começa a revolução com um punhal contra os soldados, todo bem vestido, profissionais. Quando o Pedro faz isso, Jesus disse, meu filho, se Deus quisesse, se eu quisesse, Deus mandaria anjo, guarda, legião de anjos. Aí você, por que é que Jesus fala isso com Pedro quando Pedro está dizendo que vai cortar a orelha do soldado? Porque Jesus está dizendo, você tem uma expectativa judaica de que Deus atua com poder, tendo soldados mais poderosos do que legião romana, e você está achando que vai demorar, então você está apressando, porque o Messias vai morrer, você não via mandar soldados. E Jesus vai dizer, mas não é assim que a história funciona. Não, eu não quero Deus assim. Aí volta para o judaísmo. Eu quero um Deus que resolve todos os problemas com manda soldados do céu. E o Paulo chegou à conclusão, isto não é assim que funciona. Eles, então tá, como é que a gente combate os romanos, o Império Romano? Com soldados? Não tem soldado para isso. Então tá, então a gente vai espalhar comunidades para mudar a cultura do povo romano. Quem é Deus, quem é, onde Deus. Deus não está no César, não está no Império, mas estava no Jesus. E aí vai espalhando. Leva tempo. Então, Paulo tem consciência disso, vai levar tempo. Então, onde é que ele vai fazer? Então, eficazmente, ele vai aonde? Ele vai para certa cidade. Por que ele escolhe aquela cidade? São cidades comerciais que circulava muita gente. Que era a região onde passam muitas estradas. E ele vai lá e fica trabalhando 2, 3 anos. E o pessoal vai conversando. É isso. Então, ele tem argumento numa loja. O pessoal vem, começa a conversar. Aí um fala, nossa, esse cara é interessante. Aí traz amigo. E vai falando. E essa pessoa, quando volta para a sua cidade, começa a falar, tem um cara lá que é meio esquisito, mas interessante, que Deus não está no romano, que Deus não veio no imperador, mas veio num judeu que era bom, uma boa pessoa, só que foi morto. Aí ele vai espalhando, ele e os outros. Isso é estratégia. Isso é problema de mediação prática política. Deu para. Sim, esclareceu. Obrigada, professor. E aí eu fiquei pensando também, você estava falando dessa coisa da ilusão, do desejo. Eu fiquei pensando, igual você comentou outras vezes, da questão do consumo e de estar destruindo o planeta, mas no final Deus vem e salva Ah, no fundo, assim, essa. qual é?
Quando as pessoas compram uma Ferrari, ele trabalha, ganha dinheiro, acumula e compra. Qual é a frustração? O que ele desejava estava no Ferrari, mas não era o Ferrari, era o horizonte de imaginação consolado, encarnado no Ferrari. Quando ele vê Ferrari, os amigos ficam felizes, então tá, isso. Mas depois de 3 dias já passou. Essa felicidade não dá conta. Então, ao invés de dizer, isto não é bom caminho, diz, não, é um caminho suficiente. O próximo eu vou comprar iate. Como agora está na moda iates de 500 milhões de dólares, então eu vou pensar, vou ganhar dinheiro para ganhar com isso, ganhar 10 bilhões para comprar um. Aí quando compra iate 250 milhões, coisa do tipo, com 10 bilhões não gastaria 500 bilhões, né? Tá ótimo. Só que, de novo, esta coisa traz a alegria falsa. Em 1, 2 semanas, depois volta de novo. Não, o horizonte foi. Daí diz, olha, isso é ilusão. Só que essa ilusão está matando a sua vida, sua felicidade, e os outros, e o meio ambiente. Então, você precisa encontrar um caminho diferente. Um caminho diferente precisa de um horizonte, uma imaginação utópica diferente. Ah, tá, mas como que Buda falou Nirvana, não dá conta. Como é que se adapta hermeneuticamente para hoje? Esta imaginação, essa linguagem. Deu para entender? Juntando com a parte da vida hermenêutica. Entendi. Obrigada, professor. Interessante. Gente, eu estou concentrando um tema que pouquíssimos teólogos e cientistas sociais entendem e estudam essa coisa. Tá? Eu estou assim, sintetizando, etc. Tal. Então, para dizer assim, não fique preocupado se você ainda não achou muito bem o caminho. Não entendeu bem? Não, isso. Eu, como sempre brinco, né? Ainda bem que vocês não entenderam tudo, porque seria muito idiota levar tantos anos para saber isso em 10 minutos. Vocês com meia hora resolvem isso. Não. Tá? Aí você precisa começar a ler, meditar e tal. Fala aí, Tatiane. Professor Jung, esse horizonte utópico, a gente pode dizer que é a fé para algumas pessoas? É a fé que pode Imaginação. realizar. Imaginação está lá. A fé é a aposta que você faz a partir dessa imaginação. A fé é uma aposta de mim. Fé não é certeza. Certeza é uma constatação empírica, teórica. 2 mais 2 é 4, isso é teórico. Pronto. Você tem como provar isso. Como é que a gente tem certa que vale a pena casar com essa pessoa? Não aposta. E pode não dar certo. E desiste. Pode. É Você que na aposta. religião isso fica mais sério, né? Fica meio cego, né? Sim e não. Sim, não. Você tem muita gente que sai. Se vai, ou por causa da ilusão, ou porque caminho errado, ou não deu certo. Tá. As pessoas que procuram uma certeza não quer fé, quer certeza. Aí, quando a fé não funciona, fica numa coisa, não, o mundo que está errado. Ou o pessoal que diz assim, olha, Deus vai resolver, não vai, da minha família ninguém vai pegar Covid. Aí alguém pega, tem que aceitar que errou e que não deu vacina, e isso tem culpa ou tem responsabilidade. Não, 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 Deus é assim. Então tem que negar a realidade. E aí não é mais fé, não é nem certeza, já é fanatismo. Tá? Então, o que a gente vê do pessoal no mundo, com a questão da vacina apareceu, é isto. Eu não consigo viver num mundo de incerteza. Eu preciso de certeza absoluta que Deus está controlando a minha vida. Mas não funciona. Não, o mundo é que está errado. A pessoa que morreu é que está errado. É, né, porque era culpada, era pecadora. E você precisa assim, criar
mentiras para manter a mentira. Isto não é, aí vai, isso é ilusão da vida, do coração que não quer aceitar o que a vida é. Tá. Então, Essa distorção da realidade, esse fanatismo, então, não tem nada a ver com esse horizonte utópico. O horizonte não, utópico você seria tem, o caminho, por exemplo, dentro das quatro novas verdades, que é possível realizar o completo despertar. não, vamos lá. Os fanáticos também têm sua imaginação utópica. Tá. Porque a Difícil. comunidade de fanáticos precisa de uma explicação justificativa para onde vai. Só que não chega ao que se promete. Então, daí fica cada vez mais. A culpa é dos outros. Daí precisa de inimigo. Exatamente, precisa de inimigo para Inimigo. que tenha sentido, né? Por exemplo, o que eu fiz certo, mas não deu certo, como não sei? Porque os diabos, os outros estão atrapalhando. A culpa é dos outros. Então, todas as pessoas, grupos sociais, para agir coisas com sentido e intencionalidade, porque sem isso também não tem grupo, você precisa ter uma imaginação utópica. Então, uma imaginação utópica não é só de pessoas boas, não, isso é comum. Sem isso não funciona. A diferença é que com pessoas meio fanáticas ou não muito razoáveis, não admitir a diferença entre o objetivo com o horizonte utópico. Tá? E aí começa a maluquice. Isso aparece no neoliberalismo, aparece no fascismo, isso aparece no stalinismo. Aí vem justifica o sacrifício. Precisa matar eles, porque quando matar mais gente, a gente resolve o problema. Mata e não resolve. Aí precisa matar mais, precisa matar mais, precisa matar mais. E tem que reconhecer, não, não é possível. Não? Certo, muito obrigada, professor. Mais alguma outra pergunta? Senão a gente fecha. O Plínio, pergunta? O Plínio ficou... Eu não, ainda não, ainda Então tá não. bom, então tá bom. Mas tá bom, ainda não, ainda não. Então terminamos. Hoje já faz 2 horas que estão fazendo isso. Então, semana que vem a gente tem a sétima e oitava aula. Tá bom?